Oi, eu sou Vinícius, aluno da turma 1002. Eu sou a Agnes, aluna da turma 1001. Eu sou a Mel, aluna da turma 1002. E juntos nós representamos o podcast Unidade da Escola. Hoje o tema do nosso podcast é Fevereiro, Samba e Poesia. O Carnaval é das datas mais importantes para nós brasileiros. Certamente, uma das mais importantes para a nossa cultura. Uma das coisas mais brasileiras que existem é o Carnaval, que por si só já é lotado de poesia. E hoje, nesta primeira parte do nosso podcast sobre samba e poesia, em fevereiro, né? Estamos com o professor Leandro Manhães. Então, Leandro, seja bem-vindo ao nosso podcast. E bem, como de costume, né, vamos perguntar: quem é o Leandro Manhães? Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui no podcast. Leandro Manhães Silveira é um professor de história, historiador, amante do samba, amante da educação e que desde os 6 anos de idade aprendeu a gostar de carnaval. Eu comecei a gostar de carnaval porque eu ganhei um LP de sambas enredos no carnaval de 89, eu tenho 40 anos, do meu pai. E curiosamente, naquele LP tinha um dos maiores sambas da história do carnaval do Rio de Janeiro, o Liberdade, Liberdade abre as asas sobre nós, que é da Imperatriz Leopoldinense. E foi por causa deste samba que eu comecei a gostar de carnaval e escolhi minha escola de samba. Mesmo morando em Niterói, curiosamente a minha escola de samba é Imperatriz Leopoldinense. Então eu estou para lá de feliz com o campeonato depois de 22 anos. Para começar de forma mais contraída, onde você pulou o carnaval esse ano? Tipo, viajar, se você foi na Marquês de Sapucaí, essas coisas assim, mais brasileiras, mais carnaval. Olha, curiosamente, apesar de gostar muito de samba e carnaval, assim, desde 2020, quando começou a pandemia, eu dei uma retraída, né? Evitei as aglomerações, porque eu moro com a minha mãe, ela é idosa, tem comunidades, então eu até tinha me preparado esse ano para ir cobrir carnaval lá na Sapucaí, porque eu faço um programa de rádio na Núcleo Barreto FM, aqui perto do Barreto, mas acabou não rolando, porque a gente não teve tempo hábil para montar a equipe. Então o carnaval eu passei em casa, né, esse ano, mas assisti a todos os desfiles da série do Grupo Especial, da série Ouro e da série Prata, né? E, lógico, quando eu soube que as minhas escolas de samba ganharam o carnaval, né, que a minha segunda escola, curiosamente, coincidentemente, é o Porta Pedra, eu falei, pelo menos lá na quadra do Tigre eu tenho que ir, né? Aí saí correndo lá para Rua João Silva 84, no Porto da Pedra, para poder festejar o título da Porta Pedra, que também ficou 22 anos sem ganhar o título e 11 anos longe do Grupo Especial, né? Então eu pedi licença à minha reclusão, falei, vamos lá, e deu para festejar ouvindo samba, ouvindo nego, ouvindo as bossas da bateria do Mestre Pablo, né? E entrevistando também a galera, né? Porque eu tenho amizade com a turma lá do Porta Pedra, a Rosária, a Lúcia, e acompanhei. Foram 11 anos de uma batalha muito complicada, porque fazer carnaval na série Ouro, sem barracão, né? Tendo que diminuir a escola para caber naquele grupo, né? Sabendo que a Ponta Pedra é uma escola de grupo especial e tem tarimba para isso, foi uma luta bastante complicada, mas eles saíram vitoriosos, né? E eu fiquei muito feliz. Então meu carnaval foi assim um pouco diferente, mas teve folia sim. Agora, gostaríamos de saber, na sua visão como historiador, qual é a importância do carnaval e do samba na cultura brasileira, principalmente aqui do Rio de Janeiro? Olha, eu costumo dizer e concordar com todos que pensam assim, o carnaval carioca, ele tem uma importância em vários setores, no setor econômico, no setor político, no setor cultural. Começando aí pela economia, Carnaval Carioca, o desfile de escola de samba, né, que está incluído nessa jogada hoje, né, o carnaval ele não está resolvido só na Marquês de Sapucaí, né? Tem os blocos, tem uma série de festividades, mas o carnaval
da Sapucaí, ele é um carro-chefe, né? Ainda é esse carro-chefe. E assim, quando você fala de Rio de Janeiro, da capital, do seu entorno, que tem vocação turística, poxa, imagina o Rio de Janeiro sem sua festa, sem a sua maior festa. Economicamente o Rio quebra, né? Porque o Rio de Janeiro, né, há 40 anos que está passando por um processo que não investe muito em indústria, né? Em que a vocação turística é ainda aquilo que tem salvado bastante a nossa economia. Então, no campo da economia, há uma importância muito grande, porque o carnaval movimenta bastante a economia, tanto informalmente quanto formalmente, né? Você tem uma entrada de dinheiro importante, né? O que me parece que ainda não é levado a sério pelas autoridades é que ainda falta investimento do poder público para esse carnaval, né? Para que se tenha segurança, por exemplo, nos barracões, principalmente das sedes do grupo de acesso, né? Onde você não tem cidade de samba à noite e as pessoas trabalham em condições insalubres, né? Trabalham verdadeiras fábricas de sonhos construídas em territórios de pesadelo. Não é à toa que chamam ainda de Carandiru do samba, né? Diferente da cidade do samba do grupo especial. Indo para o campo da política, muita coisa em termos políticos ainda são resolvidas ali naqueles camarotes, naquelas, né, naquele vai e vem ali do murmurinho da Sapucaí. E culturalmente, né, quando você olha para cada escola de samba, ela tem todo um potencial de trazer, de levar, de mostrar para o mundo a cultura popular de cada territorialidade de onde ela vem, né? Porto da Pedra, por exemplo, é um exemplo, né? Você vasculha São Gonçalo, quem em São Gonçalo leva o nome de São Gonçalo para o Brasil e para o mundo? Porto da Pedra, né? Com o seu desfile, que é transmitido pela televisão, com a sua bandeira, com o seu pavilhão, e quando ela grita alô São Gonçalo, alô comunidade, ela está dizendo que São Gonçalo tem potencial de cultura, né? E assim funciona para cada escola. Estação 1ª de Mangueira, fundada em 1929, né? Quantas dificuldades a população pobre de Mangueira passou ao longo desse tempo? E quantas fomes, quantas situações de misérias os sambistas de Mangueira, ao longo desse tempo todo, ajudou a combater. Onde o poder público não chegou, tinha lá as tias Zica, tia Neuma, durante as décadas de 50, 60, 70, ajudando a mães a alimentarem seus filhos, ajudando a tirar adolescentes da criminalidade, porque a criminalidade chegou junto em Mangueira, mas sempre respeitou essas tias. E se você pegar cada agremiação do carnaval fluminense, você vai encontrar histórias e não só histórias, mas experiências de vida que fazem com que a escola de samba ela deixe de ser apenas uma recreação. Elas são grêmios recreativos, escolas de samba, né? Mas elas são escolas de vida. O senhor falou sobre a história da Mangueira, e esse ano teve uma reportagem na TV sobre a história da Portela, os 100 anos da Portela, e aí foi exatamente o que o senhor disse sobre essa superação, tipo, de tirar pessoas da marginalidade, e que envolve o povo mesmo, tipo, que eles precisavam de uma mulher branca para poder fundar a escola. Então, eu achei que era pertinente falar sobre isso da Portela, mas inclusive a Portela é a minha escola do Brasil. A Portela também tem uma trajetória que ela foi fundada no terreno de Macumba, né? Eu falo Macumba e não vejo nenhum preconceito quando você fala Macumba, porque durante muito tempo a expressão Macumba
foi rejeitado, inclusive, por muitos terreiros, né? Porque o senso comum chamava ou entendia que macumba era coisa do diabo, né? Mas lá, nos anos 20, anos 30, você falar em macumba, para quem experimentava macumba, não era nenhum problema, né? E está aí um ponto interessante. A Portela é um exemplo. As escolas de samba, elas nascem dos terreiros de Umbanda, Candomblé, né? E são expressões, aquelas pessoas, elas eram perseguidas, como são ainda hoje, mas naquele momento muito mais. Então elas organizaram as escolas de samba como uma forma de ganhar a cidade, né? Primeiro ganhar o bairro, os largos, né? Depois ganhar o centro da cidade, que era de uma importância muito grande. E aí você lembrar de Portela, eu me lembro que tanto Portela, Mangueira, deixa eu falar, as mais antigas, elas foram levadas a fazer os primeiros desfiles de escolas de samba por um pai de santo chamado José Espinhela, que era um alufá, né? Ele jogava, ele era uma espécie de adivinho, e que foi aprender a samba e organizou aquele que seria o primeiro desfile de escolas de samba em 1929. Porque quando a gente olha a cronologia do Carnaval Carioca, você vai encontrar lá 1932, primeiro desfile organizado pelo jornal. Mas essa memória não apaga outra. Justamente a memória de José de Espinhela, né, que era um pai de samba de Engenho de Dentro e que organizou os primeiros desfiles ali na Praça da Bandeira e depois no centro, reunindo Portela, Mangueira, deixa eu falar, as primeiras escolas, né? Inclusive, tema do seu livro, né? A gente queria saber quais foram as principais mudanças do Carnaval ao longo do século XX e até agora, né? Que a gente queria perguntar. Eu faço esse apanhado para Niterói, junto com o Matheus Viúva e com a Aline Delmar, antigamente aquela bomba, folia niteroense, entre 1900 e 1986. E o que aconteceu em Niterói é muito similar com o que acontece no Rio, né? Você tem, na virada do século XIX para o século XX, você tem um carnaval que ele é muito marcado pela folia de rua, por uma variedade de formas de brincar carnaval, né? Então, o pobre brincava carnaval, em geral fazendo as roupas improvisadas, o que depois vai ganhar o nome de blocos sujos, mas existia lá nos anos 1900. Você tinha os cursos, você tinha as grandes sociedades, né? É interessante observar que quando Niterói e São Gonçalo viveram a explosão da industrialização, né? Os operários vão utilizar o carnaval como uma forma de rivalizar com outras classes sociais, rivalizar com o seu patrão, né? Você encontra, por exemplo, no bairro Barreto, que é aqui próximo, uma série de grupos de sociedades carnavalescas que faziam vaquinha, como se diz hoje, né? Juntava dinheiro o ano todo para colocar um carnaval na rua e levar a sua agremiação, que não era escola de samba, né? Era uma espécie de... variava um pouco, né? Desde clubes dançantes até as chamadas grandes sociedades. A música não tinha nada a ver com o samba, né? O que se brincava no carnaval? Eram bandas, né? Bandas ou clarins, como aparecem nas fontes. Um carnaval muito bacana, onde tinha espaço para musicalidade. E o samba ele vai aparecer nessa história, obviamente, primeiro no Rio, porque Ismael Silva, mesmo sendo morador de Jurujuba, ele vai criar aquilo que a gente conhece como escola de samba no Largo do Estácio. Deixa eu falar, é a primeira escola de samba do Brasil. Eu concordo com essa tese, e até porque eles criaram um modo
né? Eles tinham esse objetivo de criar um batuque que é diferente, por exemplo, do que já existia na cidade do Rio de Janeiro. Um pagode da Tia Seata. A Seata não é propriamente samba, um pouco de machixe, samba de roda da Bahia, né? O Ismael Silva, o Brancura, os sambistas do Estácio criam um modo sincopado de fazer samba, que é o samba carioca, né? E interessante, quando você vem para Niterói, esse movimento ele se dá a partir de 30, né? Com um sambista que fez muito sucesso nas rádios na época, né? O Ciro. E depois aí vão surgindo as primeiras escolas de samba que nascem das classes populares. Isso é bom marcar, né? Principalmente dos morros e favelas. Então, quando você... mas você pode me perguntar, mas a Portela não nasce exatamente de uma favela. Ela está lá em Oswaldo Cruz, mas era um modo de experimentar a vida muito semelhante, né? Ali era uma fazenda. Eram negros, jongueiros, batuqueiros, né? Um encontro de várias experiências, descendentes de negros que vieram do Vale do Paraíba, no pós-abolição. Você tem experiências culturais de Pernambuco, da Bahia, e dessa mistura nasce a Portela. Em Mangueira você também tem uma nuance grandiosa. Então, a gente costuma entender que o carnaval ele é dividido em fases, para te responder depois de falar tudo isso, né? Então você teria a fase dos cursos, dos ranchos, né? Dos cordões, e depois que eles entram em crise, você teria então as escolas de samba. Só que não necessariamente uma coisa morre para nascer a outra. Na história, a gente não pode pensar a história como coisas fechadinhas. Sempre é um processo, e é processo de disputa, né? E eu gosto de lembrar sempre uma coisa que está aqui nesse livro, que é os anos 40 em Niterói, né? Já existia escola de samba. As primeiras escolas de samba de Niterói, Combinado do Amor, que está aí em franca atividade, voltou depois de um tempo parado, Sabiá, está funcionando, Pedra Branca, e depois as várias escolas que tinham na região do Viradouro, em Santa Rosa, Desprezados do Viradouro, União do Viradouro e Unidos do Viradouro, elas não nasceram grandes. Elas nasceram pequenininhas, com carros alegóricos do tamanho dessa mesa. E elas tinham que disputar espaço na cidade com os blocos. Anos 40, anos 50, em Niterói, o grande chamariz do carnaval eram os blocos de índio. Inocentes Canibais, por exemplo, né? ou Bugres do Cubano, que depois acabou virando escola de samba em Niterói, né? E então é um processo de disputa, esse ganhar a cidade, ganhar a população, não é uma coisa simples, não é fácil, né? A escola de samba, ela enfrentou muito preconceito, o samba enfrentou muito preconceito, como taxado como coisa de malandro, coisa de negro, no pior sentido que você possa imaginar, né? E somente lá nos anos 60, para Niterói, no Rio, isso foi um pouquinho antes, de 1940 e 50, é que o samba vai conseguir ganhar corpo, vai conseguir penetrar em outras camadas da sociedade. Niterói, isso é tão claro nos anos 60 e conta com a ajuda dos jornalistas. Então, os principais jornais de Niterói tinham colunas de samba, né? E essas colunas faziam uma campanha para que a cidade aceitasse o samba, aceitasse as escolas de samba. É interessante observar e essas escolas elas fazem movimento, né? Saem do e ganham o centro da cidade. E esse é o livro. E as duas mais famosas, o Cubano
criam disponível na biblioteca da escola, editorialidades, para quem né? quiser pegar. É só falar com Bairro de São Lourenço, ali nos anos 70. Zero nada. Quem Essas tiver na biblioteca, editorialidades achou alguém que Priscila perdida toda funcionam uma como perdida. chamadas de divulgação Aí, da Priscila, cidade Suzana, e toda uma divulgam perdida. as Você próprias chega e fala, olha, escolas eu quero livro antigamente que era para a bom, cidade que é a Folha literalmente em 1986. Que é aqui o Leandro, do Leandro. E também tem o livro até que foi a Agnes que deu nas trilhas de sambistas e do Povo Santo. Cultura e Territórios Negros no Rio de Janeiro, que é de 1905 a 1950. Que a Agnes falou também que gostou bastante do livro. E também vai estar disponível na biblioteca da escola. Só não sei se tem muitas cópias ali, mas não tem, só tem uma, né? Que o nosso diretor acabou de falar. Vem um de cada vez. Vem uma de cada vez. Esse aqui está disponível no aplicativo da Niterói Livros. A Niterói Livros lançou em 2021, se eu não me engano, um aplicativo, você vai no Apple Store, né? Baixa Niterói Livros e tem uma série de livros que foi publicado pela editora e ele está lá. Então, quem quiser ter acesso a ele online, ele já está lá. Esse aqui também tem? Não, esse não. Isso aí é um trabalho, como é que se diz? De formiguinha, né? Foi a minha dissertação de mestrado e eu publiquei por uma editora independente. Então, até tem para vender, mas aí tem que acessar lá a Wiclab Editora, né? Isso aí são poucos exemplares. Esse livro aqui na biblioteca da escola, caso você seja pobre, não consiga comprar o livro ou não ache. Então, está disponível na biblioteca da escola. Os dois, tanto um quanto o outro, mas só temos uma cópia. Então, vocês vão ter que esperar o amiguinho ler para vocês poderem pegar. Professor, o que o senhor acha das polêmicas do carnaval desse ano? A Gisele Bündchen ganhando 2 milhões no camarote, a faxineira 200, os jurados predominantemente brancos e o que os católicos, evangélicos e religiosos mais reclamaram, que foi o diabo da Viradouro. Da Viradouro não, da Beija-Flor, desculpa. Viradouro vai processar depois disso. Confesso que eu perdi essa do diabo na Beija-Flor. Teve esse ano? Teve o diabo, teve. Acho que foi o último carro. Então, nessa hora eu dei uma cochilada no ouvido. É complicado. Mas, assim, as escolas, elas trabalham algumas temáticas e, assim, olha, há 30 anos atrás era impossível você colocar qualquer assunto que falasse da Igreja Católica na marca de Sapucaí. Lembro, inclusive, que em 89 a Beija-Flor foi proibida por um cardeal, que é o cardeal Dom Eugênio Salles, que era muito implicante, que entende que era de um purismo que achava que o carnaval ia vilipendiar, ia macular a imagem da religião. Eu acho uma bobagem, eu acho que tudo feito com respeito, né? Não tem nenhum problema de se trabalhar na avenida, né? Como a Viradouro fez uma homenagem à Rosa Maria Egipcita, que não é uma santa oficialmente, mas, né, quer dizer, olha que história bonita. Eu fico pensando, quantos santos, né, que têm histórias tão bacanas e que poderiam ser contadas na avenida. Então, eu acho assim, eu acho que as religiões, às vezes, elas confundem as coisas, né? Demonizam o carnaval. O carnaval não tem nada a ver com demônio, com culto à magia negra, nada disso. Nem em sua origem, nem ao longo dele, nem atualmente você tem nenhuma ligação desse tipo, né? Há um respeito muito grande quando se trabalham as temáticas. Com relação a Gisele Bündchen, isso é um absurdo, né? Mas não é o carnaval que proporciona isso, não é a organização. É a própria dinâmica do que é valorizado pela nossa sociedade atual, né? É risível você imaginar que alguma modelo vai exigir X milhões para estar num determinado lugar. Mas perceba, está no camarote, não é isso?
Camarote não tem nada a ver com samba. O camarote é algo que atrasa a escola de samba. É um câncer. E é um câncer que está matando a escola de samba. E Jorge Berlinger, que é o presidente da Aliança, sabe muito bem disso. Ele finge que não entende. Porque existe grana entrando. Agora, se entra grana do camarote, poderia entrar grana de outro lugar. Você poderia juntar o seu dinheiro, não é para ver a sua portela. Você não gosta da portela? Mas você não vai, porque é caro, talvez. Não, mas você poderia ir para uma arquibancada, que é 200, 300. Mas essa divulgação não chega a você. Porque os ingressos hoje, eles têm um determinado perfil e vão para aquele... Se espera que uma determinada camada compre aqueles ingressos. Quando Hermes José dos Santos criou, há 20 e poucos anos, um ensaio técnico, em janeiro, ele criou com o intuito das escolas de samba ensaiarem nessa peça e se preparassem para os seus desfiles. Hoje em dia, aliás, encara isso como uma oportunidade que o pobre pode ter para assistir alguma coisa da sua escola. Isso é absurdo. Eu acho que o ensaio técnico ele tem que ser aberto para todas as classes, mas também a escola de samba, o dia do desfile, tem que proporcionar que todo mundo assista. Você imagina se uma baiana das escolas, se as baianas começarem a chegar para os seus presidentes de aula e para o presidente da escola e falar assim: olha, me desculpe, a partir do ano que vem a gente só vai desfilar se receber uma terça parte do que a Gisele Bündchen pediu para ir para o camarote. Já pensou? Se o pessoal da bateria começa a cobrar R$500 por ensaio? Então isso é que a organização do carnaval esquece. Por quê? Ou não quer ver. Porque ela está lidando com pessoas que vão fazer aquilo que amam sua bandeira, que amam o samba. Agora, isso vai se modificando ao longo do tempo. O dia em que esse amor ele se perder, não vai ter para as escolas de samba. Porque nada é eterno. Aqui, por exemplo, nós, nesse livro, vocês podem ter acesso aos blocos, aos cordões, aos ganchos que existiram, mas que não estão mais. Por que não estão mais? Porque se perderam. Então, a escola de samba não é eterna. Eu amo a escola de samba, mas entendo que ela não é eterna. E para que ela perdure mais um tempo, muita coisa tem que ser mudada. Eu até ouvi alguns comentários na internet de pessoas falando: você só vai para o camarote se você não quer ver o desfile. Porque lá a música é altíssima, tem show de não sei quantos artistas e você não assiste o desfile. E também tem a questão tiveram também casos de passistas que suas fantasias não ficaram prontas a tempo, enquanto a fantasia de modelos de outros países ficaram prontas, elas tiveram que sambar de biquíni. E às vezes eu acho que é como não estão nem aí para quem realmente está na escola o ano inteiro trabalhando, sabe? Parece que não se preocupam com isso, de verdade. Passa por isso sim, né? Não valoriza aquele que está ali cotidianamente. Porque será que essas modelos provavelmente chegaram junto com algum dinheiro? Entendeu? Gente, o nosso podcast tem tempo limite e o nosso professor também tem compromisso. Então a gente tem que finalizar porque, infelizmente, que a gente queria falar bastante. Vai ter uma segunda parte, infelizmente não vai ser com o Leandro, mas vai ser com outro convidado, igualmente especial, mas que a gente vocês só vão descobrir quando você sair, sem duvidar nem a gente sabe. O quanto ele está pronto, o convidado já foi até convidado, mas a gente mesmo só sabe de última hora, chegou aqui, a gente é você mesmo. Aí, nosso diretor ele faz isso, ele joga pra gente assim: então, convidei alguém super especial. Você para de graça, gente. Enfim, ele faz uma tal, a gente só descobre na hora, mas por incrível que pareça, essa vez a gente sabe qual é o convidado, mas. Enfim, não vou nem comentar porque ele tá ali fazendo já as obscenos.
Entendeu? Mentira, tá falando que o nosso diretor é educado, é um homem educado, é um homem culto, e ele não faz esse tipo de coisa. Mas enfim, a gente tem que encerrar por aqui. Entendeu? Leandro, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, para lembrar vocês que vocês esquecem, comprem ou peguem, uma pessoa pega na biblioteca da escola, o livro do Leandro, os livros. Esse aqui fala sobre a folia niteroense entre 1900 e 1986. Então é isso. Até o próximo podcast e tchau. Tchau.